parte de hardware, senhores, o que a gente tem que começar a entender, senhor? Por que essa parte aqui você tem que fazer já direto nos testes? Porque para você entender como é que funciona, você conseguir fazer a leitura, principalmente dos encartes, tá? Quando você pega um encarte de uma loja que vai vender um computador, você tem que conseguir ler aquilo ali como se fosse ler uma bula de medicamento que você também não entende, tá bom? Vamos entender então? Olha só, a parte de hardware, você entenda assim, ó, versus software, ou seja, esta aqui é a parte lógica, e essa aqui é a parte física. Então você tem uma parte física e uma parte lógica quando você está estudando. Então, basicamente, assim, quando você vai entender o hardware, basicamente aqui, você tem que ir trabalhando, tipo, eu vou tentar ver dentro das questões e construir uma ideia. E no final dessa aula eu quero que vocês consigam ler e entender o que são as memórias, o que tem, a cache, por exemplo, que cai bastante nas provas, tá? Memória virtual, memória de impressão, enfim. Realiza uma intermediação da comunicação entre processador e memória RAM, a fim de torná-la mais rápida nas operações repetidas. Veja, uma questão básica. Essa aqui é sim uma questão básica. Eu estou achando meio baixo o som, mas tá saindo, né? O que vocês... Alguém aí tá... Eu achei meio baixo aqui. Vamos entender então? Ninguém reclamou ainda de casa, então deve estar saindo. Tá? Estou achando baixo. Pelo normal, assim, da coisa. Pois é. Tá no máximo volume, ele tá assim. E agora, José? Vamos lá, né? Já deu problema demais aqui, tá? Deu um fuso horário aqui de... Tá, vamos lá, então. Então, nessa parte aqui, para você entender, quando você pega tu chega lá na loja, tá? Ó, ficou tão alto, entendeu? Que até aqui... Olha só. Então, quando você tem essa parte física aqui, isso aqui, essa caixa, aqui é chamada de gabinete. Ué, não é CPU? Não. A gente chama de CPU, mas na verdade é o gabinete. Então, lá dentro do gabinete, você vê aqui você tem, ó, um buraquinho aqui, um botãozinho aqui de liga, desliga, tá? Vamos fazer um antiguinho, né? Vai ter aqui um leitor de DVD, tá? Tá aí, tá? As entradinhas USB, vamos botar duas entradinhas USB aqui. E veja, quando você pensa nisso aqui, essa parte que você tem aqui, ó, aqui, vamos colocar aqui um teclado, vamos colocar um mouse, e aí vamos brincar com isso aqui. Então, na verdade, quando você olha para o computador no geral, assim, ó, então essa parte aqui vai ser o quê? Um monitor, mouse, tá? Mouse, ninguém é tão burro assim, teclado, tá? Teclado. Essa parte do gabinete, e lá dentro dele, tá? Dentro do gabinete você vai ter a placa. Então você vai ter uma placa, isso. Então vamos colocar aqui, aqui dentro, vamos colocar essa informação aqui. Você não conhece em placa mesmo, então a placa, tá? E aí você vai ter a placa-mãe, que chama, né? A placa-mãe. Muito bem. Dentro da placa, vamos entender algumas coisas aqui. Você vai ter as memórias. E aí você vai ter uma memória RAM, uma memória ROM, uma memória cache, tá? Uma memória de impressão, tá? E tem a memória virtual ainda, tá? E a memória virtual. Então vamos entender isso aqui. Essa memória RAM significa esse R é de Randall, se não me engano, é isso? Tá? Eu não vou ficar brincando com o meu inglês aqui, que é péssimo, tá? É memória de acesso aleatório. Ninguém vai cobrar para vocês isso aqui no inglês, não vou escrever, tá? Ó, memória RAM, memória de acesso aleatório. Essa aqui é memória de trabalho. E ela é volátil. Então, se cai a luz, por exemplo, é aquela que carrega. Então, na verdade, funciona assim, ó. Você tem aqui dentro, vamos pegar um sistema antigo, tá? Um sistema antigo, vamos dizer que isso aqui. Um sistema antigo, você teria o quê? Você teria um HD, que é o hard disk.
também chamado de Winchester. E aí, você coloca dentro desse HD o teu sistema operacional. O sistema operacional que a gente vai trabalhar aqui é o Windows. Então, você faz o quê? Você vai carregar o Windows para a memória RAM. Então, quando você pega, você dá o start no computador aqui, você clica e fica aquela ronqueira, uma Brasília, querendo, né, esquentar o motor. O que é aquilo? Ele está inicializando, ele está copiando o sistema operacional do HD para onde? Para a memória RAM, que é a memória de trabalho, que é uma memória volátil. A memória ROM, esse ON aqui, significa o quê? Que ela é somente leitura. Ela é uma memória de leitura. Então, essa aqui você não tem acesso. Essa aqui é do fabricante. É o fabricante quem manda essa memória RAM aqui. E você percebe que você enxerga nos encartes aí, tá? Das lojas, como estão vendendo os computadores, você percebe quando ele fala assim, por exemplo, ele vai ter aqui um computador e ele vai dizer para você o seguinte, ó, ele tem, por exemplo, ó, 2.8 GHz, tá? Gigahertz, tá? De clock. E o cara, eu gosto de um computador com bastante clock. Quem sabe o que está falando? Então, quando ele está falando isso aqui, 2.8, ele vai colocar assim, ó, quad-core, tá? Intel. Intel é marca, tá? Intel. Mas eu já queria deixar uma marca melhor aqui. Então, veja aqui. Ele está dizendo para você que essa informação aqui, por exemplo, é do processador. Ele tem um processador com 4 quad-core, significa 4 núcleos. Então, ele tem 4 núcleos. Como assim? 4 núcleos de 2.8? Não. Ele divide o 2.8 em 4, ó, 1, 2, 3, 4. 2.8 dividido por 4 dá quanto? 0.7. Então, cada um deles tem 0.7 de processamento. Mas qual é a vantagem disso? Ele consegue ser multitarefado. Ele consegue não travar do que ele usar toda a potência dele aqui. O processador é muito rápido. É a parte mais rápida. Então, vamos colocar aqui. É a parte mais rápida do computador, é o processador. Então, se ele é quad-core, com 2.1 GHz, e ele coloca assim depois, ó, ele tem aqui, vamos colocar aqui, vamos botar uma porcaria? Não, vamos dar um bom. De quanto estão vendendo agora os computadores? Antigamente 4 GB era alguma coisa, hoje não é mais nada. Tá quantos GB hoje, Gilmar? 8 GB, vamos botar aqui então. Ó, 8 GB. 8 gigabytes. Ele vai colocar assim, ó, SDRAM. Veja, ele está dizendo para você o seguinte, a memória de trabalho dele, com 8 GB, por exemplo, poderia ser 4 GB, 4 já dá para te operar. Com 8 GB, tá? Você tem uma memória RAM, ele está dizendo aqui, que ela é estática e dinâmica ao mesmo tempo aqui. Então, o SDRAM significa que ela é uma memória estática e dinâmica. Junta as duas coisas, os dois são bons. Junta as duas, tá? Gigabyte, você não vai entender depois o que é o gigabyte, tá? Mas vai ter o byte, o megabyte, tá? Então, na verdade, a informação é o sistema binário. O sistema de 0 e 1. Então, como o sistema binário, seria o que? 2 na N, que a gente chama, né? Para formar o código binário. Então, quando você pega as informações, você vai pegar, para você ter um byte, que chama, tem que ter um conjunto de 8 bits, tá? E aí vai. Então, quando você tem, por exemplo, assim, ó, 1000, nem vamos escrever 1000, né? Vamos escrever 1000 bytes, quando você escreve B maiúsculo, é byte. 1000 bytes, na verdade, não é 1000, na verdade. É 2 na quanto? Na 10, que dá 1024. Então, quando você tem, por exemplo, um byte é o conjunto de 8 bits. Agora, quando você tem 1 megabyte, cada megabyte, ele tem o quê? O que é 1 megabyte? 1 milhão de bytes. Então, isso aqui. Então, 1 milhão de bytes. Aí, a próxima seria qual? Que vai dar o quê? Vai dar os 1024 bytes. Aí, você do mega vem para o quê? Não, perdão, errei aqui, pessoal. Desculpe. 1 kbyte. 1 kbyte. Estou fora de forma aqui. Tá? 1 kbyte, que é o quilo. O quilo é 1000. Então, daria o quê? 1024 bytes. 1 milhão de bytes vai ser o quê? 1000 vezes isso aqui.
Então seriam 1000, ó, nem vou fazer isso aqui. Nem vou fazer assim porque não é essa conta que eu quero ensinar pra vocês. Mas eu queria ensinando assim, ó, tipo, kilobyte, quilo é o 1000, 1000 de 1000 dá 1 milhão, depois vai para 1000, 1 milhão, vai pro bilhão, vai pro tera. Então as unidades, elas são assim, ó. Você tem o byte, depois você tem o kbyte, depois você tem o megabyte e depois você tem o terabyte, ok? Então essa unidade é crescente. Então quando você está olhando para uma informação, tá? Uma informação. Então aqui no kbyte ela vai ser o quê? 2 na 10. No megabyte 2 na 20. Ah, agora consegue entender. É assim que eu quero que vocês entendam, senão não vai dar certo. No terabyte, vai ser o quê? Ó, kilobyte 2 na 10, 2 na 20, vai ser o quê? 2 na... 2 na 30? Não é 2 na 40, não? É 2 na 40? Isso é 2 na 40. O que eu errei aqui, cara? Só um pouquinho. Megabyte. Não foi... eu não coloquei o gigabyte aqui, que seria o 2 na 30. E o terabyte, agora sim, 2 na 40. Agora sim, essa é uma escalinha que vale a pena você saber. Ó, o pessoal está falando que está baixo. Pois é. Meu medo é o seguinte, pessoal. Já foi um pau aqui para colocar. Eu posso tentar recolocar lá, mas corre o risco de mexer e já sabemos, né? O pessoal está reclamando que está baixo o som. O que eu faço, cara? O que eu faço? Pois é. E agora? Vou tentar. Tá. Tentei mudar aqui. É que anda dando tanta novela isso aqui que tá até medo. Tentei aumentar aqui, ver se ficou mais alto agora. Deu? Tá, pessoal, olá, Borba, vai ter que ser assim. Se não der, vai ter que ser assim. Tá? Então vamos lá. Então tem que saber essa escalinha aqui. Você tem o byte, o kbyte 2 na 10, megabyte 2 na 20, gigabyte 2 na 30 e terabyte 2 na 40. Essa é a conta que você tem que fazer para as provas, vão utilizar isso aqui aos montes, tá? Então veja bem. Então você vai ter um processador, você vai ter aqui um processador, tá? E esse processador, vou falar para vocês, ó, 2.8 GHz. Peguei um aqui, tá? Até vamos tirar esses 8 daqui, tá muito... Para 2.8 ficou meio desigual aqui, aproximadamente muito ruim. Ficou uma bosta o computador. Essa foi esgoelado no meu computador. Vamos botar 4 GB aqui e vai ficar mais parecido. Então até agora ele está equilibrado. Ele tem um processador bom e tem uma memória RAM mais ou menos. É o mínimo hoje, são 4 GB para você começar a brincar. Tá? E quando você vai lendo, ele coloca assim para você na parte aqui, ele coloca assim, ó, 1 TB de... Vai colocar aqui, por exemplo, 1 terabyte de HD. Mas aqui não vai... Aqui, vamos colocar SSD. O que é o SSD? É mentira isso aqui. Não tem hoje. Desse SSD não tem mais. Assim... Não, tem sim. Tem. Estou viajando aqui, tá? Na verdade, o HD foi substituído por um leitor óptico também. Então, isso aqui, na verdade... significa 100, é como se fosse gago, 100 HD, tá? Ele não tem mais HD, ele faz um leitor óptico. Por quê? Isso aqui é as entradas USB. O que é uma entrada USB? Ó, é uma unidade básica, ela é uma unidade básica, ela é mundial, em qualquer lugar do mundo é do mesmo jeito. E aí, essas entradas USB, elas fazem o quê? Elas têm aquela luzinha verde de leitor óptico. Aquilo é o flash, é a memória do flash. Então eles pegaram e trouxeram para cá, por quê? Porque o HD, ele era magnético. Aqui vai ter questões até que vai dizer que ele é magnético. Porém, ele sendo magnético, ele risca, ele dá problema, enfim, com o tempo, com o uso, ele tende a você estragá-lo. E se for um leitor óptico, não vai riscar, não vai ter nada, enfim. Você já viu que o pendrive não risca.
o CD que você tinha no carro, o DVD, risca. É a mesma coisa aqui, ok? Então, 1 TB. Agora, qual é o problema? Imagina que você pega 512, se ele tivesse 512 gigabytes. Aí tu chega lá, o Diomar fala, ó, aqui eu não vendi, mas eu tenho um aqui com 1 terabyte. E aí você é ignorante, vai dizer, ó, que meu, quer me enrolar, não? Eu tinha 512, agora eu vou trocar por 1, mas tu acha que eu sou burro? Sim, tu é burro. É. Porque o terabyte é 2 a 40, que eu coloquei para vocês entenderem. Então, o terabyte aqui. Ele vai colocar aqui, ó, LCD não tem mais, né? Agora LED, ele vai colocar aqui, display, LED, tá? Samsung, tá? Bom, veja, esse aqui é para o monitor, e aí, ele coloca aqui, nem tem mais leitor de DVD, mas para os concursos tem, vamos colocar aqui assim, ó, 56 kbps, tudo minúsculo, 48 vezes, e ele está colocando aqui, eu vou comprar um consórcio isso aqui? Não. Ele está dizendo para você o seguinte, isso aqui é o leitor de DVD, para te escutar com os amados baixistas, e isso aqui é a placa fax modem, ok? Muito bem. Agora a gente já consegue ler um pouquinho aqui, tá? Quando não é fácil o Diomar tem engambelar lá, tá? Agora, porque daí tu vai conseguir ler os negócios lá. Então, ó, processador, memória RAM, tá? Aqui o armazenamento dele no HD, isso aqui seria então o HD, vamos colocar assim para você entender. Aqui é o monitor, aqui é a placa fax modem, tá? É uma resolução básica, isso aqui já não tem mais operacionalidade hoje, leitor de DVD. Muito bem. Agora as memórias que você tem duas memórias básicas, tá? Que é a memória principal, que seria a memória RAM e memória ROM. A memória RAM é uma memória de trabalho, a memória ROM é uma memória de leitura, tá? A memória RAM é uma memória de trabalho, a memória ROM é uma memória de leitura. Essa é do fabricante, você não mexe. O problema é que esse cara é muito rápido. E aí o computador não consegue acompanhar ele. Todo o resto vai nas costas dele. Então, como ele é muito rápido, o que eles fizeram? Eles pegaram, tá? E criaram a memória cache. A memória cache é uma memória que tem dono, é a memória do processador. Da mesma forma que a memória virtual é do HD, a memória cache, ela é de quem? É a memória do processador. Só que é uma memória volátil. Então, ó, realiza uma intermediação na comunicação entre o processador e a RAM. Para quê? Para torná-la mais rápido. Quando é que nasceu? Quando nasceu aqueles botões que tinha assim, ó, voltar e avançar. Lembra? Quando criaram a cache, apareceram esses botões aqui. Porque ele pegava as ações repetidas. Se você já tinha entrado numa página, ele não carregava a página, ele ficava com ela gravada na cache. Então, tudo que você vai navegando, ele vai guardando. A cache é como se fosse um puxa-saco. Ele está sempre do lado ali para carregar a bolsa. Então, você entra numa página, você joga ela na cache. Então, olha só, a memória cache torna mais rápido as operações repetidas. Então, quem que faz a intermediação entre a RAM e o processador? É quem? A memória cache. Ultra rápida, ela que faz, ela é a única que consegue entender o processador. Ela fica uma memória, que, para a memória, ela é mais rápida que a RAM, é uma memória volátil, portanto, ela é aquelas memórias que sujam também, tá? É uma memória que vai sujar também, ok? E tá aí. Essa é a primeira informação, Vamos lá. É um periférico de entrada e saída que auxilia na comunicação com outros computadores através da linha telefônica. Falou em linha telefônica, é o quê? Placa, fax, modem, é isso? Vamos entender o resto aqui? O fax, não tem mais, pessoal, isso aqui hoje, eu estou pegando porque a nossa banca é Fundatec, tá? Então, tanto aqui para a pessoa que vai fazer aqui em Giruá, a pessoa que vai fazer aqui para... fora a FAURGS, que é a que vai fazer o SES, o restante é tudo Fundatec. Então, tem que pegar essas informações aqui. O que é modem? Modem, senhores, ó, modula e demodula. Então, o modem é aquela caixinha que fica aqui, tá? Vou botar um sinalzinho wireless aqui, ó, tá? E aí,
Quando começou essa brincadeira aqui, quando o advento da internet, tá? Você tinha, antigamente, antes de você ter o modem, o que nós tínhamos a chamada rede dial-up. O que era a rede dial-up? Você conectava o fio do telefone atrás do computador. E aí, você só podia usar o computador no final de semana, porque considerava um pulso apenas. Só que daí ficava com a linha telefônica muda, você não conseguia falar. Tá? Isso faz 50 anos. Aí veio o modem, modula e demodula. Por quê? Porque a comunicação do computador, ela vai pelo quê? Pela fiação de luz. Ela vai pela fiação de telefone. Se ela vai pela fiação do telefone, veja bem, você conecta o telefone aqui, você conecta o telefone aqui, e aí, você conectava aqui, você utiliza a linha telefônica que já existia, tá? Instalada, só que a linha telefônica é uma rede analógica, e o computador, ele é digital. Então, se ele é digital, para eu fazer a troca de um sinal para outro, do analógico para o digital, eu tenho que converter. Quem faz a conversão é o modem. Ó, modula e demodula. Modula e demodula. Então, o que ele faz, na verdade? O modem, ele troca o sinal digital para o sinal analógico. Então, a internet é a chamada rede de pacotes, né? Rede servidor-usuário. E essa rede de pacotes, ela faz o quê? Ela pega a informação que está no teu computador e manda. Você manda um e-mail, por exemplo, você manda um WhatsApp, você manda o quê? O que for. Ela pega esse sinal digital, mas transforma ele, o modem troca ele por um sinal analógico, para que ele possa trafegar na rede e vai até o seu destinatário, ok? Então, isso aqui seria o modem. Modula e demodula. A placa de som é o que está fazendo você ver o áudio aqui, tá? Então, a placa de som, você tem a placa de rede, a placa de som, a placa de rede é uma das placas. Quando você tem uma placa, deixa eu explicar isso direito. Você tem a placa, e aí você vai ter a placa mãe. Ela vai ter uma placa on-board, ou a placa off-board, ok? O que é a placa on-board? A placa integrada, também chamada de placa integrada. Por que ela é integrada? Porque dentro dela, dentro da placa da integrada, você vai ter uma placa de som, você vai ter uma placa de rede, uma placa de fax modem, você vai ter aqui uma placa de rede de som, uma placa de vídeo, e assim vai. Todas as placas que você precisa estão dentro dela, tá? Já na off, você tem uma placa que ela tem como se fosse plugs, tá? Chamado de slots. Então, esses plugs, é como se fossem buracos, pinos, para você plugar ali uma placa. Então, você vai comprar a placa que você quiser, tá? E vai instalar aqui. Então, eu quero uma placa de aceleração NVIDIA, que eu jogo, internet, beleza. Então, essa, para concurso, tá? Essa aqui é a cara e essa aqui é a barata. Barato por quê? Porque você não optou em nada. O fabricante fabricou e colocou ela pronta. Então, quando você compra um computador, em regra, você compra com placa on-board, tá? Dentro da placa on-board, que é uma placa integrada, você vai ter uma placa de som, que faz funcionar o som. Eu posso conectar meu computador em rede, porque tem uma placa de rede que eu posso fazer eles conversarem entre si. Eu tenho a placa fax modem, se eu quiser utilizar o aparelho de fax. Eu tenho a placa de vídeo. Essa é a ideia que você tem que ter aqui. Disco rígido é o meu HD, ó, hard disco rígido, tá? Coloquei aqui para você. Geralmente, os que ainda existem era SATA ou IDE. SATA de que? Satanás? Não. IDE. As marcas, assim, que vocês vão ver às vezes nas provas, tá? Hoje, atualmente, ele é SSD. A evolução dele é SSD, que significa sem HD, tá? Que mais? Eu falei de outra memória aqui. Memória RAM, memória principal. Memória RAM e memória ROM. O Cristiano não falou. É memória RAM e memória ROM. Qual é a memória que acelera que é a memória do processador que faz acelerar as atividades que você já desempenhou? Memória cache. É cache L1, L2. Memória de impressão. É aquela memória que quando você manda para a impressora, fica lá aquela filinha de impressão. Aquilo é uma memória de impressão. Ok? Quando eu conecto, por exemplo, o mouse, a porta que eu conecto aqui, tá? Pode ver que o mouse, agora tem mouse USB, faz tempo, né?
Mas os primeiros pinos, eles eram assim, tá? Cheio de furinho, assim, um grandinho aqui no meio. Já perceberam? Vocês são aquelas pessoas que fuçam lá atrás pra ver? Isso por quê? Porque ele é serial. Então vai ser uma porta o quê? Ele vai ter a chamada porta com, tá? Ele vai falar, vai numa porta com. Quando você tem uma impressora, a impressora ela já é paralelo. Ela vai ser, eu não tenho uma impressora para colocar aqui, ela vai ser uma porta LPT, tá? Só vocês aqui. Hoje em dia tudo é USB, então eu tenho que atualizar vocês, mas para atualizar vocês eu tenho que primeiro falar como é que era, por causa das questões. Memória virtual é memória do HD. A memória virtual é a memória do HD, ou seja, o teu HD, ele precisa, eu preciso que o teu HD, Ok. Vamos lá. Cadê o seu Diego que não veio hoje? Olha só. E aí, senhores? Estamos se entendendo aqui? Tem que sair daqui entendendo por que é o hardware, ok? Então, a memória virtual é a memória do HD. Não é uma memória, mas é uma memória. Mas não é uma memória, mas é uma memória. É ou não é a memória? Não é. Mas é. Porque, na verdade, não é. É um programinha que mente pro HD. Como assim mente pro HD? Na verdade, ele é um programinha, pessoal, que ele mente para o computador, que o computador tem memória suficiente. Raciocínio quando você vai fazer um download, tá? Você vai baixar um arquivo. Aí você vai trazer um arquivo de um local bem maior que ele. Então, quem permite isso é a memória virtual. Por isso que ela suja. Ontem, quem estava na aula viu, eu tive que reiniciar meu sistema, limpar, apagar todo o registro dele, porque ele estava infectado. Tinha 111 erros do registro. Que tu vai usando, não vai limpando, ele vai trancando. Depois foi com uma beleza. Vocês viram que sumiram todos os problemas depois. Todo computador tem que ser feito de vez em quando. Tem um programinha chamado CCleaner que faz a limpeza. Todo mundo conhece. Tá bom? Vamos lá. Então, é um periférico de entrada e saída de dados, tá? Que auxilia na comunicação com outros computadores através da linha telefônica, tá? Através da linha telefônica, é isso? Então, senhores, e agora? Deixa eu ver, eu escrevi tanto em cima. É um periférico de entrada e saída. Deixa eu só apagar esse fax por enquanto aqui, por um problema aqui. Eu não tinha lido inteiro. Isso aqui é um periférico. O que é periférico? Vamos colocar os periféricos. Scanner é um periférico? Sim. Monitor é periférico? Sim. Agora você tem que começar a entender. O monitor, touchscreen, você coloca informação na tela e olha a informação. Então é entrada e saída. Então a gente vai ter que cuidar. Quando você tem uma impressora é um periférico somente de saída. Monitor normal, saída. Scanner, entrada. É um periférico de entrada e saída. Vamos ver se o fax, que auxilia na comunicação com outros computadores. Bom, com outros computadores seria o quê? A placa de rede. Mas através da linha telefônica. Olha aqui onde que eu disse para vocês que se conecta com o modem. Na linha telefônica. E aí, senhores, eu vou mudar o meu voto aqui, tá? Para modem e não para o fax, ok? Por quê? Porque eu não tinha lido direito isso aqui. Não, mas é que, na verdade, eu dei uma de Ronaldinho Gaúcho aqui, né? Eu fui dar um drible em vocês aqui, tá? Sim. Viajei aqui. Deu? Acho que agora tá bom o som, né? Tô olhando aqui, tá? Acho que é isso aí. Vamos lá, vambora. Então, senhores, segue o baile.